Eu sou o Henrique da família Sublimática e essa é a aula número 2 do mini curso de canecas personalizadas da família Sublimática. Na aula passada, do minicurso, eu deixei de dar uma informação super importante para vocês, que é a seguinte: os produtos que são personalizados, tá? Que podem ser personalizados, eles são específicos, ou seja, não é aquela caneca branca que você encontra no mercado aí da tua cidade ou em lojas de artigos para casas, tá? As canecas para sublimação, elas são resinadas, tá? De forma industrial. Ou seja, existe uma resina transparente sobre elas e é essa resina que recebe a pintura, tá? Tá bom, Henrique, mas e aonde que eu vou encontrar essas canecas então? O mais legal é o seguinte, você encontra essas canecas em lojas especializadas para sublimação, tá? Guardem esse nome aí porque eu já vou te explicar o que significa a palavra sublimação. Basta você procurar por uma dessas lojas aí na sua cidade, ou se você preferir, você pode comprar também pelo Mercado Livre ou pela Shopee, né? Além disso, existem diversos sites na internet de grandes lojas de sublimação que entregam canecas, né? Entregam os equipamentos também para todo o Brasil. E você pode comprar os seus equipamentos e os seus insumos por lá também, tá? Eu super recomendo e indico comprar pelo Mercado Livre mesmo, porque lá você tem ótimos preços e tem toda a segurança da plataforma que você precisa. Se o produto chegar errado, com algum defeito, com algum problema, você consegue solicitar na própria plataforma a devolução do seu dinheiro e tudo é feito de forma muito simples e muito rápida. E quanto à palavra sublimação, o que ela significa? É o seguinte, sublimação é um método de pintura, tá? É um dos métodos que existem. É um método de pintura que faz a transferência da imagem utilizando a temperatura, tá? Isso significa que você vai personalizar produtos por transferência de calor. A tinta sublimática que vai estar no papel, quando colocada na prensa térmica e pressionada, né, ela vai virar um gás que vai pintar o seu produto, tá? É importante você saber disso, do significado do nome sublimação, porque existem outros métodos de pintura de produtos, tá? Como a serigrafia, no caso. Vamos lá, antes de começar eu vou fazer uma revisão rápida da aula 1, tá? Na aula 1 eu falei sobre os temas que mais vendem, tá? Dei para vocês ideias de estampas para você poder personalizar. Eu falei também para quem vocês vão vender, tá? Quem são os seus potenciais clientes, para quem você vai conseguir vender em grande quantidade e ganhar muito dinheiro. Eu falei também sobre tudo o que você precisa para começar, então dei exemplo dos equipamentos e dos insumos em detalhes, tá? Os preços também. Falei quanto você vai gastar, né? Qual é o seu investimento inicial para você começar o teu negócio de canecas personalizadas, tá? E o melhor de tudo, falei também sobre o lucro que você vai ter vendendo canecas. Então, se você perdeu tudo isso, volta e assiste a aula 1, porque tem muito conteúdo incrível por lá e você não pode perder essas informações. Então vamos embora. Dando início ao conteúdo desta aula, iremos ver todo o passo a passo para a produção de uma caneca personalizada, tá? Em detalhes, é isso que você vai aprender na aula de hoje. A personalizar, colocar a mão na massa e fazer esse produto, tá bom? Tudo começa lá na criação da arte, tá? Da estampa. E eu preciso te falar que você não precisa ser nenhum designer, tá? Ou entender muito sobre programas de computador para criar as suas artes.
É claro que quanto mais você aprender e souber, melhores irão ficar as suas artes, né? E você vai conseguir cada vez mais criar coisas diferentes, mais chamativas, tá? Então, olhem só, você vai precisar de um programa de computador para fazer as suas artes, né? As artes das canecas personalizadas. E existem hoje em dia diversos programas. Os mais conhecidos e utilizados são o Canva, tá? O Canva, na verdade, ele é um site na internet que simula, que tem ferramentas de um programa de edição, de um programa de criação de arte. Então ele tem um fácil acesso. Se você digitar lá no Google Canva, você já vai encontrar esse site onde você pode criar suas artes. Além disso, existe o CorelDRAW, que é um programa profissional de criação de arte, e o Photoshop, tá bom? Além disso, tem gente que começa com programas ainda mais simples de computador, como o PowerPoint e até mesmo o Word. Tem gente que se vira nisso aí. É claro que isso vai limitar um pouco as suas criações, vai limitar, na verdade, as suas criações. Mas eu diria que o mais importante é começar e, com o tempo, você ir se aperfeiçoando. É isso aí, pessoal. Indo para a parte prática agora, né? Tudo começa com a criação da arte, tá bom? Essa tela que vocês estão vendo aí agora é do programa Photoshop. É o programa que eu particularmente mais utilizo para poder criar as minhas artes, devido a ele ser um programa profissional do mercado, um programa que tem muitas ferramentas para você fazer edições, para você fazer qualquer tipo de alteração que você quiser nas suas artes, tá? Essa tela em branco que vocês estão vendo é justamente o gabarito das nossas canecas, tá? Ele já está aqui na medida, eu vou revelar para vocês agora qual é essa medida padrão, tá? A medida padrão para você criar arte aí para as canecas é 20,5 de largura, tá? Então ela vai ter 20,5 centímetros, né, de largura e 9,5 de altura. Esse gabarito, essa referência de medidas, ela serve para a maioria das canecas de cerâmica que a gente tem no mercado, tá? Algumas marcas têm alguma variaçãozinha, é um pouquinho mais alta, é um pouquinho mais larga, mas se você seguir esse gabarito aqui, você faz qualquer caneca. Ele é como se fosse um gabarito universal, tá? Um detalhe, por que que a gente adota essas medidas também de 20,5 por 9,5? Porque essa medida em específico, ela te permite colocar 3 artes em uma folha. Então aí você consegue economizar, né? Você consegue imprimir 3 artes de caneca em uma única folha de papel. Para a gente poder criar artes, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que ter referências, né? A gente tem que ter imagens para a gente poder criar as nossas artes. E existem basicamente 2 tipos de imagem, tá? Existe a imagem JPG, é importante vocês lembrarem desse nome, tá? Vocês vão trabalhar muito com isso. E existem as imagens PNG. Basicamente, o JPG, ela é uma imagem que tem um fundo, tá? Ela não tem, ela é toda chapadona. É uma imagem que não tem recorte, a gente diz assim. E já a PNG, ela é como se fosse um adesivo, é uma imagem que tem algum recorte, ou seja, é uma imagem que te permite sobrepor. Essa é a grande jogada na criação de artes, tá? A gente vai sobrepor imagens, vai utilizar imagens JPG, tá? Que são imagens que têm um fundo, é um chapadão ali, e vai sobrepor com imagens em PNG, geralmente isso que vai acontecer. Então a gente pode utilizar aqui o Google mesmo e procurar. Eu digitei aqui Mulher Maravilha, plano de fundo. E aí eu tenho aqui várias referências. Eu estou utilizando o Google para pegar as minhas imagens, tá? Então, abri aqui qualquer uma, e aí eu posso pegar uma dessas imagens, tá? Copiar essa imagem e colocar lá dentro do meu programa. Colocar dentro do meu programa. Então, eu tenho aqui meu gabarito, e aí eu pego aquela imagem e coloco dentro do meu programa, tá? Então, essa aqui é uma imagem JPG, tá? Ela tem um fundo, não tem nenhum tipo de recorte nela, né? Então, esse tipo de imagem que não existe recorte, a gente chama de JPG, tá bom? Então, continuando lá no Google, aí eu fui procurar uma imagem da Mulher Maravilha agora. Eu quis achar uma Mulher Maravilha, só que já em PNG, né? Aqui no Google, se a gente clicar aqui, estou pesquisando imagens, né? Cliquei no Google, digitei o nome que eu quero pesquisar, clico aqui nessa guiazinha chamada Imagens, tá? Ela tem o Google tem um sistema de busca tradicional, que é esse aqui de sites, e lá em cima, se você clicar na palavrinha Imagens,
ele vai te mostrar várias imagens daquilo que você está procurando, tá? Então aqui eu achei uma imagem. A outra coisa que eu posso fazer, mais interessante ainda, ele vai te dar as imagens, né? Só que geralmente ele te entrega as imagens em JPG, com um fundo, tá? E aí, se eu quiser achar imagens com a transparência, com o recorte, eu tenho que clicar aqui em ferramentas, vir aqui em cor, e aí aqui, ó, transparente. Esse já é um macetezinho que vocês estão aprendendo nessa aula, tá? Cliquei em transparente e ele vai me mostrar agora só imagens em PNG, que tem o fundo recortado, tá bom? Então, dessas imagens aqui eu selecionei uma, cliquei com o botão direito em cima dela, copiei e vou colocar ela dentro do meu programa, tá? Então, ó, eu estou sobrepondo imagens. Reparem que a Mulher Maravilha está recortada, né? Eu consigo ver o fundo que eu tinha aplicado já e a Mulher Maravilha está ali. Eu posso reduzir essa imagem, eu posso fazer o que eu quiser, tá? Eu posso inverter essa imagem, tá? Então, o programa de edição ele vai te permitir isso, manipular aquela imagem. Então, tenho aqui a minha imagem JPG, lá no fundo, tenho outra PNG na frente. E aqui acontece a brincadeira, tá? Essa ideia de sobrepor imagens é o que te permite criar artes. Você vai criar algo totalmente novo utilizando imagens aí da internet que você tem, tá? Então você não precisa ser designer, você não precisa saber criar arte, desenhar nada do zero. Você consegue criar novas coisas utilizando imagens que você já tem, que você já encontra na internet. Olha só que legal. Então, dessa mesma imagem aqui da Mulher Maravilha, o que eu posso fazer ainda? Eu posso duplicar ela, tá? Vou criar outra imagem dela, vou inverter agora ela. Todos esses comandos, vocês vão ter que aprender as ferramentas de manipulação de imagem, né? Mas isso aí, você mexendo no programa, com o tempo se torna muito simples. Como é que eu aumento uma imagem? Como é que eu reduzo? Como é que eu inverto? Isso é o trabalho do programa de edição, tá? Então, o que eu poderia fazer? Com essa mesma imagem, eu vou aumentar ela aqui um pouco, invertir o lado dela, né? E vou colocar do outro lado. Então, aqui eu já crio uma ideia de sobreposição e até com um aspecto de que são imagens diferentes, né? Porque uma Mulher Maravilha está olhando para um lado, a outra está olhando para o outro lado e tem tamanhos totalmente diferentes, né? Então olha só como é fácil a questão de você conseguir criar artes, né? Do absoluto zero, utilizando imagens da internet. Então olha só que bacana. Utilizei duas imagens apenas que eu peguei na internet, uma que é o plano de fundo, peguei o mesmo personagem aqui, dupliquei ele, coloquei em tamanhos diferentes, um na frente do outro, tá vendo? Legal, né? Um na frente do outro. E aqui eu já tenho uma arte para caneca personalizada. Olha que incrível. E olha que rápido, olha que fácil, né? Por curiosidade, essa ideia, esse processo de sobrepor imagens, ele se chama composição, tá? Você vai compor a sua arte, você vai criar a sua arte, você vai criar algo novo utilizando imagens que já existem em JPG e em PNG, que é como se fosse um adesivo, né? A imagem recortada é o PNG e a imagem chapadona é o JPG, tá bom? Além do Google, existem vários bancos de imagem, tá? Um exemplo deles é esse aqui que é o PNG Tree. Deixa ele acabar essa propagandazinha dele aqui, que eu vou mostrar para vocês. Então, o PNG Tree, ele é um banco de imagens também, que tudo que eu digito aqui no campo de busca dele, cadê o campo de busca aqui em cima? Vou colocar aqui princesa. Tudo que eu digito no campo de busca dele, ele me mostra vários arquivos, tá? E como o nome dele é PNG Tree, né, árvore PNG, PNG a gente já aprendeu que é quando tem um fundo transparente. Então, as imagens desse site todas já vêm com o fundo transparente. Então eu poderia pegar qualquer imagem dessas aqui, clicar aqui em baixar PNG, tá? Trazer essa imagem para o meu computador e colocar no meu programa para eu poder criar diversas artes, tá? Então esse é apenas um dos bancos de imagem. Você tem o Google, que tem várias imagens, você tem os bancos de imagens gratuitos, que são vários também, tá? Para você poder criar suas artes, baixar imagens, compor, colocar uma sobre a outra e criar algo totalmente novo, tá? Então, olhem só, outra opção que a gente tem nessa mesma arte aqui, eu poderia fazer o quê? Eu poderia
criar essa mesma arte com algum tipo de texto, tá? Então, olha só que legal. Tem um texto aqui já pronto, então utilizei só uma Mulher Maravilha. E aí já estou criando outra arte. Siga seus sonhos com a mesma ideia. Então, olha só que legal. Já tem uma outra arte para caneca personalizada de forma super simples. Outra forma, eu poderia tirar essa Mulher Maravilha, tirar o texto, colocar aqui a Mulher Maravilha do lado esquerdo, tá bom? E aí, o que eu poderia fazer? Colocar um recorte na minha arte, tá? E colocar também uma moldura. Olha só que legal, como é que eu já transformei completamente aquela arte e coloquei uma moldura para poder colocar uma foto. Então já criei uma arte com o mesmo formato, o mesmo padrão, com os mesmos elementos e só adicionei uma moldura e já se transformou em uma outra arte completamente diferente, onde eu posso colocar a foto dos meus clientes aqui nesse espaço, tá? E entregar uma caneca personalizada do tema favorito do meu cliente com a foto do meu cliente. Então olha só que fantástico também essa opção, tá? E aí, pessoal, essas artes que eu mostrei para vocês, essas duas artes que eu mostrei para vocês, são presentes, tá? Que eu vou dar para vocês, as duas artes. Essa com moldura para você já começar produzindo aí com fotos dos seus clientes, testando aí, só encaixar a foto. Lembrando que a foto aqui no caso, ó, ela vem por trás, né? Eu tenho um recorte, eu criei um recorte aqui na minha arte, e aí eu venho com a foto por trás e fica de forma super fácil de encaixar a foto do meu cliente ali, tá? Então, essas duas artes, essa aqui e essa aqui, deixa eu só retirar a moldura, são presentes que eu estou dando para você conseguir produzir a sua primeira caneca aí, né? Você produzir uma caneca de personagem incrível da Mulher Maravilha, que é um ícone de super referência aí no mundo feminino, e você também conseguir já criar artes para fotografias, tá bom? Testar, produzir, fazer a tua primeira caneca. Agora, olha só que legal. Lembra que eu falei para vocês que para criar artes você não precisa saber desenhar, também não precisa ser nenhum designer? Lembra disso? Então quero mostrar para vocês uma ferramenta de inteligência artificial que você digita um texto, tá? E aí ela gera automaticamente uma imagem nova com a referência daquele texto que você digitou. Então eu digitei um texto aqui no Google, Mulher Maravilha segurando uma flor, estilo cartoon, fundo branco 8K, tá? E traduzi ele para o inglês, porque essa ferramenta, no caso, ela é uma ferramenta que ela desenha melhor, ela cria imagens melhor quando você coloca a informação em inglês, né? Então traduzi aqui utilizando o próprio Google, tá? Vou copiar essa frase e vou trazer para a ferramenta de inteligência artificial. Vou dar o comando, tá? Vou copiar aquele texto aqui na ferramenta e ela já vai começar a trabalhar. Reparem que em menos de 1 minuto ela vai gerar 4 imagens para mim do jeitinho que eu digitei, com as referências que eu digitei, tá bom? Então aqui ela já está trabalhando, ó, 32%. Vamos aguardar. Ela vai aparecer 4 imagens inéditas aí que não existem na internet com as referências que eu dei para ela, tá? Olha só, menos de 1 minuto, ela gerou aqui para mim 4 opções, conforme eu falei para vocês, de imagens do jeitinho que eu pedi. Mulher Maravilha segurando uma flor. E aí, nessa ferramenta em específico, eu posso escolher qual dessas que eu gostei mais, tá? E ampliar ela. Então, eu vou fazer isso. Eu gostei mais dessa terceira aqui. Vou ampliar apenas ela, para ela poder ficar num tamanho maior e eu utilizar na minha arte. Prontinho, aqui está a imagem da Mulher Maravilha, olha que linda. O que eu vou fazer? Vou carregar essa imagem para o programa de edição para poder criar uma arte com essa imagem inédita, exclusiva, tá? Eu fiz alguns testes aqui antes nesse mesmo programa e já tinha criado outras personagens da Mulher Maravilha também, nesse estilo desenhado, tá? Então, indo para o programa do Photoshop, o que eu vou fazer? Vou trocar meu plano de fundo. Meu plano de fundo vai ser linhas, simples, né? Linhas lá no plano de fundo. E uma das personagens que eu criei lá, eu trouxe para cá, ó. Trouxe para cá, utilizei ela nesse canto e do outro lado
Aqui eu já tenho uma arte para caneca personalizada, com uma frase lindíssima: siga seus sonhos. Se você sempre sonhou em ter um negócio próprio, sempre sonhou em não ficar dependendo dos outros, né, para ganhar o seu próprio dinheiro, então, ó, negócio de canecas personalizadas com certeza é um negócio lucrativo para você poder começar. E aí, pessoal, a arte pronta aqui, ela finalizada, ela tem 3 elementos, né? Cada coisa que eu colocar nessa arte, eu vou chamar de elemento. Então, ela tem 3 elementos. Tem o personagem, tem a frase e tem um plano de fundo, né? Reparem que um sobrepõe o outro, né? No programa de edição, um sobrepõe o outro. Essa é a grande jogada para criar artes, tá? Essa arte aqui eu levo para uma folha, eu coloco ela num novo documento, num novo arquivo A4, né, que é o tamanho da minha folha, da minha impressora, e coloco minhas artes aqui para imprimir, tá? Então depois que eu fiz a minha arte, eu salvo elas e posiciono elas aqui numa folha A4 para impressão. Agora a gente já vai ver a parte de impressão e produção das canecas, tá? O legal é o seguinte, que com essas medidas você consegue colocar até 3 artes para caneca dentro da mesma folha, tá? Então assim você consegue uma economia, você consegue imprimir 3 artes de caneca em apenas uma folha A4. Agora eu vou mostrar para vocês tudo o que vocês precisam saber para imprimir as artes das suas canecas personalizadas aí na sua casa, na sua impressora. Antes disso, uma informação importante sobre as 2 artes que vocês ganharam de presente. No final desta aula eu vou falar o que você precisa fazer para baixá-las aí no seu computador, tá bom? Então é o seguinte, para imprimir as artes das suas canecas personalizadas, você vai precisar de tinta sublimática, né, na sua impressora e de papel sublimático. Já falamos sobre esses 2 itens na aula 1. Então, se você tiver alguma dúvida ainda sobre um deles, volta lá para assistir, tá? Como a tinta sublimática é uma tinta especial, junto com a tinta, quando você for comprá-la, você também vai receber um negócio chamado perfil de cores, tá? O perfil de cores é uma espécie de aplicativo que você vai instalar no seu computador para que as cores da sua tinta sublimática saiam todas corretas, tá? Informação importante: se você já está produzindo canecas personalizadas e as suas artes estão diferentes do que você vê no seu monitor quando você está lá criando, isso significa que você está trabalhando da forma errada, tá? Ou seja, você está trabalhando com tinta sublimática, mas sem perfil de cores. Bom, na hora em que você for imprimir as suas artes, independente do programa que você tiver escolhido para fazê-las, tá? Vai abrir uma janela parecida com essa daqui, ó. Essa janelinha aí, onde você vai poder escolher as configurações da sua impressão, tá? Aqui você precisa deixar marcada uma opção chamada espelhar imagem, tá? Você vai procurar, vai clicar aqui em configurações de impressão, mais opções, vai procurar essa opçãozinha aqui, espelhar imagem. Essa caixinha aqui tem que estar marcada, tá? Para ela poder estar ativa. E aí você vai dar o OK, tá? Isso porque toda impressão para sublimação precisa ser espelhada. Isso significa que no papel, né, quando imprimir o papel, ela vai sair invertida, tá bom? Se você tiver algum nome, algum texto na sua arte, vai ficar bem fácil de você perceber isso, porque o texto ou o nome vai ficar invertido, vai ficar de trás para frente. Mais uma vez, não se preocupe, tá? Porque esse é o procedimento correto para que a arte fique correta, fique certa no produto, quando você colocar na caneca. Informação importante, então, né? Toda arte para qualquer produto para sublimação precisa ser espelhada, invertida. E você faz isso aqui na hora que você for mandar imprimir no seu programa que você tiver escolhido aí de criação de arte, tá? Nessa telinha de configurações de impressão. Agora é a hora de fazer a mágica acontecer. Vamos produzir a nossa primeira caneca personalizada. Vamos sair de uma caneca assim, totalmente branca,
e vamos transformá-la em um produto único, exclusivo e extraordinário, tá? Eu tô com as artes aqui que já foram impressas, tá? E eu utilizei a conhecida tesoura para poder cortá-las, tá bom? Agora vamos posicionar a arte na nossa caneca branca. Para isso, eu vou utilizar fita térmica, vou colocar dos dois lados aqui da arte, ó, de um lado e do outro lado, apenas um pedaço de fita térmica. E vou utilizar a alça da caneca como referência para poder posicionar o meu papel na minha caneca. Então, ela fica assim centralizada, dou uma conferida e posso colar a fita térmica na minha caneca de forma centralizada, tá? Eu tô com a minha prensa térmica cilíndrica aqui também. Essa é uma prensa da marca Live Sub, tá? Live Sub, modelo Bycraft Express. Um excelente equipamento, por sinal. Agora eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para trabalhar com esse tipo de equipamento, tá? Na verdade, para trabalhar com qualquer prensa cilíndrica de qualquer marca. As prensas cilíndricas geralmente vêm com um cabo de energia, tá aqui do lado, ó. Um cabo de energia para você conectar na sua tomada, tá? É importante usar a voltagem de acordo com a sua região. Se a energia aí na sua cidade é 220 volts, você vai comprar uma prensa 220 volts. Agora, se aí na sua cidade for 110, você vai comprar uma prensa 110 volts, tá? As prensas cilíndricas possuem essa espécie de alavanca aqui também, tá? Que é responsável por pressionar a caneca. Ou seja, quando você precisar ajustar a pressão, você vai mexer nesse parafuso aqui de trás, ó. Para um lado, vai apertar, para o outro lado, vai afrouxar, para você poder regular a pressão da sua caneca aqui dentro, tá? A gente já vai ver isso agorinha. Além disso, no painel da prensa, a gente tem, vou ligá-la aqui, vou apertar o botão ligar. A gente tem geralmente apenas 4 botões, tá? Sendo que um deles, aqui no caso o primeiro, que é essa engrenagem, é para mudar a configuração que você quer alterar. Então, se eu apertar aqui, ó, ela está alterando essa configuração que está piscando, que é correspondente à temperatura. Se eu apertar de novo, ele vai alterar o tempo, tá? Eu só tenho essas duas configurações para alterar na minha prensa, tempo e temperatura, tá? No botão aqui embaixo, a gente tem um mais e um menos. Um é para aumentar a configuração que você quer alterar e o outro é para reduzir, tanto no tempo quanto na temperatura, tá? A configuração dela é sempre em segundos, tá? Então, graus Celsius e segundos. O último botão aqui de baixo, que vocês estão vendo, é o famoso iniciar ou pausar, né? O play e stop, tá bom? Aqui é tudo muito simples, tá? E a primeira coisa que você vai fazer é regular a pressão da prensa, tá? Então eu vou desligá-la aqui rapidamente para poder regular a pressão da minha caneca. Para isso eu vou colocar minha caneca lá dentro, posso colocar sem a arte mesmo, tá? E vou pressionar, vou fechar essa alavanca. Se ela estiver muito dura, significa que tem muita pressão e aí eu tenho que afrouxar o parafuso de regulagem aqui. Se ela estiver muito mole, com a caneca mexendo, significa que eu tenho que apertar, porque a caneca não pode se mover aqui dentro, tá? A pressão correta para você fazer produtos sublimáticos aqui, produtos na sublimação, é uma pressão média. Então, a caneca não pode mexer e tem que ter uma pressãozinha, tá? Então, já com a pressão regulada, pressão média, vamos configurar agora a tela. Vamos configurar agora o tempo e a temperatura aqui na tela do nosso equipamento, tá? A gente vai utilizar a temperatura de 180 graus, tá? Então eu vou clicar aqui para ele poder modificar a temperatura, já tá. Se não tivesse, eu iria diminuir ou aumentar até chegar em 180 graus. E o tempo também já está configurado. Por padrão, vamos utilizar 280 segundos, tá? Então a configuração, 280 segundos, 180 graus. Feito isso, a nossa prensa cilíndrica vai começar a esquentar. Reparem aqui embaixo, ó. Ela já está esquentando para chegar na temperatura que a gente configurou, que é os 180 graus, tá bom? Iremos colocar a caneca apenas quando chegar nos 180 graus. Então vamos aguardar, eu vou acelerar o vídeo para poder chegar na temperatura correta.
Agora que a temperatura da prensa atingiu a temperatura que a gente configurou de 180 graus, ela até dá um sinal sonoro, tá vendo? Esse modelo de prensa, ela te avisa, tô pronta para trabalhar. O que a gente vai fazer? Vamos pegar a caneca que já está prontinha, vamos colocar na prensa, vamos fechar, lembrem-se, pressão média, e após fechar a caneca lá na prensa, vamos apertar o botão iniciar, tá? Reparem que o contador de tempo foi disparado, então agora ela vai ficar com a caneca lá dentro por 280 segundos. Após esse tempo, ela vai apitar novamente, te avisando que está pronta a sua caneca. Eu vou acelerar novamente o vídeo. Não, antes disso, uma informação importante. Esse padrão de tempo e temperatura, 180 graus por 280 segundos, é um ponto de partida, tá? Isso significa que se você estiver trabalhando com outra marca ou modelo de prensa cilíndrica, a temperatura e o tempo podem variar um pouco, ou para mais ou para menos, tá? Você não precisa se preocupar, porque as recomendações de tempo e temperatura virão no manual do seu equipamento quando você comprá-lo, tá? O vídeo estava acelerado para a gente poder chegar no tempo final e ver como ficou a caneca. Sinal sonoro acusando para eu poder retirar a caneca. Vou retirar minha caneca da prensa. Uma super dica: antes de retirar o papel, levante a parte de baixo dos dois lados, tá? Da sua arte, para ver se tem alguma falha. A parte de baixo da caneca é a parte que mais demora para esquentar na prensa por causa do fundo da caneca, tá? Então, se você levantar o cantinho e ela tiver pintado essa região de baixo, significa que todo o restante está ok. E aí eu posso retirar meu papel com toda a segurança do mundo para ver como ficou a minha primeira caneca personalizada na prensa cilíndrica, caneca de cerâmica incrivelmente linda. Olha o brilho. Se você se interessou por esse assunto e quer aprender e se aprofundar ainda mais, eu preciso te contar que aqui na Família Sublimática temos um curso completo, tá? Na verdade, o melhor curso de canecas personalizadas de toda a internet. Um curso 3 em 1, onde você aprende a criar as suas próprias artes do zero ao avançado. Aprende também a produzir 12 tipos diferentes de produtos, tá? Nesse mesmo equipamento, na prensa cilíndrica, e também aprende a divulgar os seus produtos na internet para realizar vendas. E, para garantir que você aprenda essa parada de verdade, você será acompanhado pela minha equipe durante 1 ano. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo 2 links, tá? Um para você falar diretamente com a minha equipe sobre o nosso curso completo, é isso mesmo. Uma pessoa da minha equipe vai te atender e vai apresentar todos os detalhes sobre o nosso curso e você vai poder tirar todas as suas dúvidas. E o segundo link é com as 2 artes grátis que eu prometi.